agradeço muito a presença de vocês de estarem aqui. E, na verdade, essa palestra, ela inicia um novo ciclo para todos nós. Então, com essa palestra do nosso amigo, né, e palestrante, a gente vai propor o início de uma reflexão da forma de encarar a vida de cada um, a vida pessoal, a vida institucional, aquilo que somos e aquilo que nós podemos ser, como instituição, inclusive. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um jeito de tentar enxergar o que a gente pode fazer para melhorar. Vocês que estão aqui há muito tempo, a gente sabe que já construíram muito dessa casa, que é a Fundação. E a gente espera o quê? Aprimorar e construir mais, construir melhor, tornar a nossa instituição alguma coisa maior. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente trabalhar juntos. Juntos a gente pode construir a casa que a gente espera, a casa que a gente sonha. Pessoal, bom dia. Bom dia. Querido amigo Dr. Paulo Denilson. Primeiro, é uma grande honra estar aqui com vocês, porque a vida no planeta Terra, ela é uma vida de imperfeições. O planeta Terra não é um lugar perfeito. O universo não é perfeito. Galáxias colidem com galáxias, explodem, meteoros atingem planetas. Nós temos um corpo humano muito frágil, doenças. A sociedade humana é repleta de imperfeições. Portanto, compreender que viver na Terra é uma vida plena de incômodos faz parte de um guerreiro. A Terra não é um lugar para fracos. A Terra é um lugar de guerreiros. E todo ser humano que nasce, ele vem com uma alma, com um objetivo de ter sucesso, de ser bem-sucedido. Ninguém vem para o planeta Terra para perder. A gente tem aqui uma vida curtíssima e uma missão humana é sair da vida melhor do que entrou. E quando a gente pode conversar aqui com pessoas como vocês, que são expostos a uma gigantesca imperfeição, a imperfeição de seres humanos submetidos a uma ambiência negativa, a uma deterioração completa da família, a escolherem mentores e ídolos do mundo do crime. Vocês são pessoas que estão expostas a uma grande ferida da sociedade que é imperfeita. Então, vocês têm ao mesmo tempo uma dificuldade desse olhar e ao mesmo tempo vocês são sortudos, porque quando vocês são obrigados a enfrentar as graves imperfeições humanas, se vocês fizerem disso um grande laboratório e um grande campo de aprendizado, vocês sairão dessa vida estupidamente melhores do que entraram. Então eu queria deixar com vocês aqui algumas coisas interessantes de seres humanos que passaram por provações gigantescas, e foi exatamente dessas provações gigantescas que eles criaram legados espetaculares para o mundo. Um deles, se vocês não conhecem, eu recomendaria que conhecessem e lessem, Viktor Frankl, psiquiatra, filósofo,
passou a Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. E provavelmente, em nenhum momento da história humana, alguém conseguiu criar algo tão nefasto, tão sujo e tão vil quanto uma indústria da aniquilação humana, como foram os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl foi preso e passou a vida na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração, e ali ele viu todos os seus familiares queridos serem mortos e assistiu uma máquina de destruição feita com inteligência, com hora marcada e cronograma de produção de mortes. E o que fazer com os corpos que morriam para que fossem aproveitados como adubo, fertilizante ou alguma outra coisa, uma máquina. E Viktor Frankl aprendeu nos campos de concentração, vendo pessoas que superavam aquela circunstância terrível, com pessoas que não superavam, e ao contrário, com pessoas que se dedicavam a infernizar mais ainda a vida dos outros. E ao sair, no fim da guerra, ele criou a logoterapia. E o que ele descobriu nessa experiência fortíssima, num laboratório tenebroso, como foi Auschwitz e outros campos, ele descobriu que o ser humano, quando ele encontra um propósito, um sentido pelo qual vale a pena viver, ele vai encontrar o como fazer. Então, o propósito e o sentido é tudo. Qual é o propósito e o sentido que nós poderíamos ter se eu, por exemplo, como vocês, passasse a trabalhar a partir de agora na Fundação Casa? O propósito de compreender a grande luta das forças do bem com as forças do mal, como elas se estabelecem, e entender que, se eu não aprendo estas realidades, eu não conseguirei ter, no exercício desta função, um propósito pelo qual vale a pena viver. E se eu não encontrar esse propósito, eu vou prejudicar meu filho, minha filha, as pessoas que eu amo. Portanto, o desafio que quero deixar para nós aqui neste encontro, Fundação Casa. Qual é o propósito que eu posso encontrar de sentido de vida ao ter esta função? E aí, perguntaram a Viktor Frankl, mas Viktor, como é que eu encontro propósitos? É muito fácil falar, encontrar sentidos. Mas como é que eu encontro propósito na minha vida? E o que Viktor respondeu foi o seguinte: a única fórmula de você encontrar propósitos é admirando pessoas que, sob aquelas circunstâncias, superaram, cresceram, progrediram, e comparar com pessoas que, naquela mesma circunstância, não superaram, não cresceram, não progrediram. Se eu estivesse aqui na Fundação Casa com vocês, eu pediria que a doutora Ana, o Denilson, o pessoal que cuida aqui da instituição, quem é o melhor funcionário nesta casa? Quem são os 4 ou 5 mais significativos profissionais desse trabalho, que fazem desse trabalho algo maravilhoso? Me permita ficar 15 dias com eles, vendo como eles fazem, como eles trabalham, como eles pensam, porque se eu observar os mais bem-sucedidos aqui, eu vou encontrar um propósito e um sentido de vida. É fácil falar de encontrar propósitos e sentidos de vida. Eu dirigi por muitos anos, muitas pessoas, muita gente, no Jornal Estado de São Paulo, Agroceres, outros grupos onde fui diretor. E eu sempre procurava colocar a turma mediana aprendendo com os melhores. 90% daqueles que eu colocava, medianos, para aprender com os melhores, voltavam, dizendo que aquilo não era vida para eles, que ele não gostava daquelas pessoas e que ele não queria jamais ser igual a eles. Então tem algo interessante com relação à formação humana
para uma coisa muito básica. Se eu quero melhorar, eu preciso imitar os melhores. Numa classe de alunos, sou professor também, você tem lá 40 alunos, o aluno é ruim de matemática. Começa a conversar e andar com o aluno bom de matemática, de nota 2, 3, ele passa a ter nota 6, 7. Então, nós somos resultado das nossas afinidades. Eu estive 3 vezes na unidade de vocês de Itacoaquecetuba. 2 delas com um rapaz chamado Marcos Dalmar. E quando eu estive lá, depois da segunda vez, eu perguntei ao Dalmar, mas que raio acontece aqui, que aqui nunca tem problema? Inclusive o motorista que vai me buscar fica dizendo que a unidade aqui é maravilhosa, que os meninos aqui todos estão pintando, estão fazendo esporte, que aqui não é tudo perfeito. Mas que raio que você faz? Ele me explicou. 40 garotos. O que acontece na vida? Eu não sei quantos aqui já foram moleque de rua, de conviver com a molecada. Eu já. E aí ele foi falando e eu fui entendendo. 40 garotos, tem 1, 2, que é mal. Eu falei, o que é mal? Ele vem com uma carga genética estúpida de agressividade, empatia zero, e ao mesmo tempo uma educação vil. Aí eu me lembrei, na minha infância, na Vila Belmiro, no Marapé, em Santos, no fundão do Morro do Marapé. Eu me lembrei da minha molecada de rua. Tínhamos ali uns 30, 40 moleques de rua. E tinha o maldito Zé da Pinta. Uma praga. Malévolo. É o que botava gasolina no gato. É o que matava a tartaruga da senhora. É o que fazia bullying com todo mundo. É o que queria bater em todo mundo. Zé da Pinta. Se eu reencontrasse Zé da Pinta aqui, com certeza eu ia querer dar um murro na cara dele. Zé da Pinta era um menino de 10, 11, 12 anos, terrivelmente mau. E aí, quando o Dalmar me falava dessa observação, eu me lembrava da minha vida de moleque de rua. De fato, Zé da Pinta aparecia, a molecada toda ficava fascinada pelo Zé da Pinta e ficava olhando o Zé da Pinta comandar a molecada pelo mal. E tinha na minha rua, e o Zé da Pinta brigava muito bem, batia em todo mundo. Tinha na minha rua um outro moleque, o apelido dele era Senna. Ele era um menino forte, brigava muito bem e não suportava o Zé da Pinta. E quando o Zé da Pinta aparecia, nós que éramos a turma do meio, ficávamos ali em dúvida do que fazer. Como eu tinha a cara queimada, Zé da Pinta vinha, ô churrasco, chuleta, brasa, moleque que a mãe te esqueceu no fogo, e vai por aí. E ao lado do Zé da Pinta tinha um outro moleque desgraçado que era o servidor do Zé da Pinta. E Zé da Pinta mandava esse moleque me bater. Não era o Zé, era o Mandinho. E o moleque legal, que era o Senna, um dia, numa dessas disputas de moleque de rua, ele falou para mim, escuta, até quando tu vai ficar aí com medo do Mandinho e desse babaca do Zé da Pinta? Enfrenta esse moleque, parte para cima dele. O garoto, Senna, me encorajou. E a partir daquele dia, Zé da Pinta e Mandinho nunca mais infernizaram a minha vida. Então, quando o Dalmar me disse, eu olho para os 40 e encontro aqui quem é esse moleque malévolo. E a partir disso, ele disse, eu tomo conta dele. Ele passa a ser minha responsabilidade. E ao fazer isso, eu libero minha equipe para cuidar dos outros. E eu perguntei, e esse rapaz está na palestra? Não. Ele é o que mais precisaria, mas ele só fala comigo e só eu falo com ele. O Dalmar me deu uma lição fantástica
do que significa um sentido de vida. Eu tenho lá 40 garotos e eu tenho um Zé da Pinta. Se eu permitir, o Zé da Pinta contamina 39. A minha missão é tomar conta do Zé da Pinta, para que os outros possam ter alguma chance de resgate de vida. E quando eu fui conversar com esses garotos lá nessa unidade, eu sempre pergunto para eles assim: que pessoa você ama? Quem você ama? Porque o que eu já aprendi na relação que tive, ainda que não muito grande, com a Fundação Casa, é que quem devia estar preso eram os pais e mães. Agora, não tem jeito, com muita certeza. Aliás, relembrando do Zé da Pinta, eu nunca vi a mãe e o pai do Zé da Pinta. Então, você tem uma índole genética de alta agressividade, uma competência genética de baixíssima empatia e uma péssima educação que transforma esse ser humano num bicho louco. E aí, eu perguntava para os meninos: quem vocês na vida até agora amam? Muito provavelmente não seria o pai, não seria a mãe, mas poderia ter uma avó, poderia ter uma tia, poderia ter um vizinho, poderia ter uma primeira professora. Porque se por acaso um ser humano não consegue se lembrar de alguém no amor, ele está estupidamente condenado a uma grande desgraça, e a desgraça alheia. Eu sou filho de mãe solteira, fui adotado por um casal em Santos, Dona Rosa e seu Antônio. Aos 4 anos de idade, minha mãe preparava uma mistura de cera com gasolina e a lata inflamou. Ela arremessou a lata para o quintal, eu vinha correndo em direção à cozinha e a mistura de cera com gasolina atingiu o meu rosto. Eu fiquei, dos meus 4 anos até os 7 anos de idade, internado na Santa Casa de Santos. Quando saí da Santa Casa, eu tive um circuito de entradas e saídas de hospitais até os meus 14 anos, aproximadamente, em vários hospitais públicos. Então eu tive uma vida, desde que eu me lembro dela, onde o sofrimento não é para mim nenhuma novidade. Agora, além do convívio nos hospitais públicos, onde eu pude observar o bem e o mal instalados, onde eu pude observar enfermeiros espetaculares, enfermeiros canalhas, enfermos maravilhosos, enfermos sem vergonha, médicos fantásticos, médicos estúpidos. Uma maravilhosa observação dos meus 4 até os meus 14 anos. Mas, além disso, eu tinha um pai adotivo, Antônio Alves, que aos 10 anos de idade me levou para conhecer a cadeia de Santos. Filho, vamos conhecer uma cadeia. Ele era um português. Fomos à fila das visitas, uma senhora de cabelos brancos. Ele se aproxima e pergunta: podemos entrar com a senhora para ver quem a senhora vai visitar? Eu queria que meu filho conhecesse uma cadeia. Me levou para conhecer a cadeia de Santos. Inesquecível cena dos corredores, da luz, de um jovem vindo conversar com a mãe, com aquela senhora, e eu e o Antônio assistindo. Antônio me levou para conhecer asilos de idosos. Antônio me levou para conhecer manicômio. Antônio me levava para conhecer velórios. Antônio me levava nos jogos da Portuguesa Santista, em ambientes onde a torcida brigava, principalmente com a Ponte Preta de Campinas. Antônio me levava para conhecer o mundo e dizia:
não tenha medo. Filho, além de tu teres queimado a cara, engolistes uma mistura de cera com gasolina e afetaste o teu pulmão. Temos que nadar na praia 4 quilômetros por semana para que não percas a vida cedo. E nadávamos do canal 1 ao canal 3 todo domingo para largar o pulmão. E o Antônio, homem criado nas aldeias de Portugal, me ensinou a lutar com o pau, que era uma típica luta do pessoal das aldeias, com um pedaço de pau. E dizia que se alguém te afrontar, não venhas para casa chorar. Resolva a coisa na rua, em frente. E me levou um dia numas rochas lá na Ilha Porchá, perto lá de São Vicente, onde no meio havia uma pedra e do lado esquerdo as ondas batiam. E do lado direito havia um remanso de mar. E nesse remanso de mar ficamos desse lado. E Antônio me pergunta: filho, podes ficar com teus pezinhos aqui o tempo que quiseres? Eu disse: posso, pai. Aqui o mar é calmo, a pedra é firme. E lá, filho, onde as ondas estão a bater? Eu falei: não, pai, lá nós vamos morrer. E ele disse assim: e tu achas que o que acontece lá com as ondas não vão acontecer aqui também? Que a maré não vai mudar e não terão ondas aqui? É, pai, vai ter. O que tu vês vivo aqui na rocha, filho? Eu falei: eu vejo ostras, pai. E tu és uma ostra? Não, pai. Então vamos lá onde as ondas batem. Mas, pai, nós não vamos morrer. Ele me disse: mas observa, uma onda vem, bate e recua, outra onda vem, bate e recua. Quando uma bater e recuar, vamos esperar a nova onda. E aí, pai, quando a onda vier, vamos correr? Ele me olha nos olhos e diz assim: filho, não estou a te criar para virares um cagão. Quando vier a nova onda, vamos fazer a única coisa que se faz no encontro do mar com a pedra: saltar nela antes que ela salte sobre ti. Formou um vagalhão e Antônio disse para mim: salta, filho. Mergulhamos na onda e voltamos a nada até a areia. E quando chegamos na areia, ele olha para mim, tinha uns 8 anos de idade, e diz: aprendeste a viver. Viver é estar preparado para saltar a vida como saltamos agora ao mar. Portanto, quando olhamos esses meninos e meninas de uma Fundação Casa, com certeza por ali não houve a mão de um Antônio. Ali faltou a mão de um Antônio. De um Antônio que mostrasse o mal e o bem. Rosa e Antônio me mostravam as melhores pessoas do bairro. Filho, vem aqui. Olha para aquele homem. Aquele homem do lado da rua. Ele é o seu Santos. O seu Santos trabalha no posto de gasolina. Observa, filho, a hora que aquele homem chega para trabalhar. Ele já está cedinho trabalhando. Filho, vem aqui. São 10 da noite. O seu Santos está trabalhando no posto até 10 da noite. Olha como aquele homem é um exemplo. Filho, atenção, venha cá. Olha lá o seu Pontual passando na rua. O seu Pontual é um engenheiro. Nós somos analfabetos. Olha para aquele homem. Um dia tu vai ter que ser como ele. Seu Barsotti era o guarda-livros, o contador. E eles diziam: nós não sabemos escrever, filho. Seu Barsotti, posso deixar o menino vendo o senhor escrever nos livros? E me faziam sentar em frente ao seu Barsotti, vendo ele escrever nos livros. Rosa e Antônio, dos meus 4 anos de idade, 5 anos de idade, me obrigavam a ver pessoas do meu bairro, pessoas admiráveis do meu bairro. Portanto, quando eu tive que conviver com um primo meu, o Maneco, filho de um tio que faleceu, e meu pai trouxe ele para casa. O Maneco era do crime, era traficante. E eu convivi 2 anos com o Maneco, sendo do crime. Ficamos grandes amigos. Aprendi muito com o Maneco. Nunca entrei por crime. Maneco nunca foi para o meu grupo de estudos, de música, de teatro, que eu já fazia aos 16 anos de idade. Mas aprendi muito com o Maneco. Uma pena que o Maneco não tenha aprendido comigo.
E quando íamos tocar rock and roll na zona do Cais de Santos, com 16 anos de idade, quem me protegia era o Maneco. Agora, o Maneco não teve Rosa e Antônio, com 4, 5, 6, 7 anos de idade. Meu pai tentou salvar o Maneco, e eu tinha 16, ele tinha 18. Já tinha sido expulso do exército. Um dia o Antônio reconhece que não consegue mais salvar o Maneco. E manda o Maneco embora de casa, desistindo do Maneco. Chega para mim e diz assim: me desculpa, filho, eu coloquei tua vida em risco, trazendo esse primo para cá. Você podia ter tido um grande problema pela convivência com o Maneco. Ao contrário, eu aprendi muito. E por que eu não deixei me contaminar pelo Maneco? Porque aos 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade eu tive Rosa e Antônio. Então, o que significa neste mundo em que vocês aqui vivem diariamente, esses jovens, essas crianças, essas pessoas que precisam ser, de algum jeito, protegidos do Zé da Pinta e, ao mesmo tempo, reencorajados para o encontro do amor. Se não houver o reencontro de uma avó, de uma tia, de um vizinho, de uma professora, de alguém que possa significar o reencontro do amor, não tem saída. Eu tive, por um período, reuniões com todos os agentes de segurança penitenciária do Estado de São Paulo. Outra profissão dessas, que coisa, né? E visitei algumas unidades prisionais, como o Parada Neto, ali em Guarulhos, unidade de mulheres. E nessas andanças lá em Guarulhos, conversando com um sentenciado ali, que me conduzia ali por um tour, eu perguntava a ele: qual é a sua profissão? Ele falou: sou ladrão, professor. Eu sei se é ladrão, você está preso, mas qual é a sua profissão? Eu sou ladrão. E ele me disse: minha profissão é muito mais perigosa que a sua. Eu falei: eu concordo. Se você utilizasse a sua ousadia, a sua agressividade, a sua capacidade de se expor ao risco numa outra profissão, você seria muito bem sucedido. Agora, por que você escolhe essa profissão tão ruim como ser ladrão? Porque na tua profissão, se você erra, você morre. Por que você escolhe essa profissão? Ele disse: porque eu sou leão, professor, não sou rato. Você é leão. Me apresenta o piloto, o cara da facção que comanda o presídio. Eu não posso apresentar o piloto. Então, você não é leão, tu é rato. Porque se ele decidir, por algum motivo, sangrar teu pescoço, está decidido. Então, quem manda em você? Você está a serviço de quem? Na minha profissão, se eu errar, eu posso corrigir. E mais, eu posso chegar a 60, 70, 80 anos. Na tua profissão, tu não é leão, tu é rato. Leão é o piloto. E aí eu disse para ele: se tu quer ser um cara do crime, você tem que ser muito competente. Estupidamente competente. Caso contrário, tu não passa de um otário. Agora, neste mundo da correção dessas imperfeições, existe o aspecto que é definitivamente o papel e a importância dos nossos mentores. As pessoas me perguntam: o que é sorte para você, Tejon? Sorte para mim é você ter uma Rosa e um Antônio. Se você tiver uma Rosa e um Antônio na tua criação, você está preparado para enfrentar qualquer coisa no mundo. Quando eu voltei do hospital, na Santa Casa de Santos, com 7 anos de idade, fiquei 3 anos internado lá, eu tinha medo de ir à rua. Eu tinha medo de ver e de ser visto. Minha mãe adotiva, a Dona Rosa, dizia assim para mim: filho, você é o único menino que não ajuda a mãe na feira. Todas as crianças ajudam a mãe na feira. Você não vai.
Ela vinha me pegar para me levar na feira e eu subia no telhado. Ela ia na feira, eu não descia, e ela trazia um sonho e um pastel. E dizia assim: semana que vem você vai na feira com a mãe. Eu passava a semana em zona de conforto, acomodado no fundo do meu quintal, sem ver e sem ser visto. Quinta-feira, lá vinha aquele tanque alemão me levar para a feira, e eu corria para o telhado mais uma vez. Ela chamava, eu não descia. Ela dava uma bronca, eu não descia. Ela ia na feira, voltava, e de novo um sonho, um pastel, e dizia: não vai escapar da mãe na semana que vem. E de novo eu passava a semana confortavelmente escondido no fundo do meu quintal. O que é zona de conforto? É o lugar mais próximo do seu velório. Se você não está incomodado na terra, você já morreu. Porque a terra é um lugar de incômodos. Então, se algo te incomoda, celebre. Você está viva, vivo. Se você não tem incômodo nenhum, você já está no velório. Porque no velório não vai ter incômodo algum, pelo menos no plano que a gente conhece aqui da vida. E a dona Rosa disse: não vai escapar da mãe semana que vem. Eu já me preparava quarta-feira à noite para, esperto, acordar mais cedo do que ela e, subir para o telhado. Porém, eu acordei na terceira vez com o meu braço enfaixado ao braço dela. Ela se amarrou a mim e me levou, gritando, berrando e chorando, até a Feira Livre. Praça José Olímpio de Lima, perto do Campo dos Santos, na Vila Belmiro. Até hoje tem feira ali. Eu fui chorando, gritando, não queria ir, morrendo de medo das pessoas e do mundo. E quando chegamos no início da feira, paramos na primeira barraca, a barraca das batatas. Um monte de gente foi se reunindo em volta da barraca, porque sabiam do acidente do filho da dona Rosa, mas não tinham visto. E um burburinho na feira se espalhou e queriam me ver. E a dona Rosa diz assim para mim: filho, presta atenção nas batatas. Pega uma a uma com a sua mão e bota no carrinho. Eu fui fazendo isso. E aparece uma mulher gigantesca, que eu não esqueço dela nunca. Abraça minha mãe, chora e berra para a cidade toda ouvir: meu Deus do céu, dona Rosa, como seu filho ficou. Quando eu ia olhar para essa mulher, dona Rosa me dá uma bronca e me manda pegar as batatas com mais cuidado. Vem uma outra mãe com o menino pela mão, aponta o dedo para mim e diz assim: filho, olha lá, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. E quando eu ia olhar para aquela mãe, para aquele menino, dona Rosa me repreende e manda agora pegar as batatinhas redondinhas do saco ao lado. Dona Rosa me levou pela feira, na minha primeira exposição pública, me arrancando do fundo do quintal, me fazendo prestar atenção na batata, no alho, na cebola, no tomate. Voltamos para casa, comprou um sonho e um pastel. O pai abraçou, a mãe abraçou e disseram assim: obrigado, filho, ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Na semana seguinte, na feira da semana seguinte, eu fui com minha mãe a ela, por minha livre e espontânea vontade. E quando lá cheguei, o que vocês acham que acontece? Óbvio, o mundo é imperfeito. Vem um moleque, tu tem 7 anos, cara queimada, não vão te dizer que você é o pequeno príncipe. O moleque chega: ô queimado. Aí tu olha bem para ele, ele é um puta gordo. É o Buda, o Chico Boy, o Estiquice, o Chulé, o fedido Zé da Pinta. Cada moleque tem um defeito. E se não tem, tu inventa que ele passa a acreditar que tem. E logo depois eu vi que Buda, Chico Boy, Estiquice, Chulé, fedido, Zé da Pinta não eram inimigos. Começamos a chutar laranja, a brincar na feira. E o primeiro dia que eu me recordo de gigantesca felicidade da minha vida foi no dia seguinte à feira, quando os meninos da minha rua, do meu bairro, bateram na porta da minha casa e me chamaram para ir jogar bola com eles na rua. Foi o dia em que eu fui para o mundo, o dia em que eu fui para a rua, um dia em que eu fui conviver com a molecada. E lá eu conheci moleques fortes do bem
um moleque desgraçado, forte do mal, e um bando de moleques que ficam olhando. Para que lado que eu vou? Para que lado que eu vou? Agora, do meu lado, havia a grande sorte de Rosa e Antônio, dois pais adotivos que me ensinaram a prestar atenção na batata, no foco do que tinha que ser feito, me ensinaram a admirar as melhores pessoas do meu bairro, me ensinaram a coragem de saltar a vida, de saltar ao mar. E daí para frente, a vida vai te colocando num monte de tentações, provações, obstáculos, incertezas. Então, perguntaria a vocês, por que um menino nascido de uma mãe solteira, que não pode criar, adotado por um casal pobre, de imigrantes, que tinha uma pequena lojinha de 3 metros por 5 de armarinhos ali na rua Princesa Isabel, que queima a cara e quase morre aos 4 anos de idade, que passa cerca de 10, 12 anos entrando e saindo de hospitais públicos, que estudou em escola pública. Por que um menino como esse se transforma em diretor do jornal Estado de São Paulo, professor hoje na França, mestre e doutor, foi estudar em Harvard, diretor de grandes companhias, 34 livros escritos? Por que isso é possível? Aí vocês poderiam pensar, puxa, ganhou em loteria? Não. Teve algum parente rico? Não. A Rosa e o Antônio. Mas foi só Rosa e Antônio? Não foi só Rosa e Antônio. Foi a comunidade. Foi o lugar em que eu vivia. Porque naquele lugar em que eu vivia, quando eles me ensinaram a olhar para as pessoas, eu passava a procurar essas pessoas. Então nós nos transformamos no resultado das pessoas que nós admiramos. E venham me dizer, não tem pessoas espetaculares em qualquer comunidade pobre deste país? Não tem pessoas espetaculares em qualquer favela deste país? Não tem gente genial em cada quarteirão onde a gente vive nesse país? Tem. Então, o que é o nosso grande trabalho, o nosso grande propósito? Doutor Paulo, bem-vindo. O nosso grande desafio é ensinar a olhar, canalizar o olhar. Eu me transformo na qualidade das pessoas que eu admiro. Se eu estivesse trabalhando a partir de hoje aqui na Fundação Casa, eu gostaria de saber quem são os seres humanos admiráveis e gostaria de olhar para eles e aprender com eles imediatamente. Para quê? Eu posso não ficar a minha vida inteira aqui. Aliás, o Marquinhos Dalmar pediu demissão, me disse que ele vai agora, está se dedicando, creio e espero, a uma ONG que cuida exatamente da ambiência para diminuir o número de jovenzinhos que cheguem ao problema do crime. Ok, eu posso ficar na Fundação Casa 30 dias, 6 meses, 1 ano, não importa o tempo, mas o tempo que eu ficasse aqui, eu entraria de corpo e alma prestando atenção nas batatas. E por quê? Se eu fizesse isso, para quê? Para ser mais bem visto, ganhar mais? Provavelmente não vou ganhar mais por isso, sei lá, para ser promovido, não sei. Eu faria isso exclusivamente por mim, pelo meu aprimoramento. Meu primeiro emprego com 18 anos foi de vendedor. E eu era o pior vendedor da empresa. Tinha lá uns 50, 60. E o que faz o pior? Ele fica imediatamente amigo do outro cara tão ruim quanto ele. Era o Almeida. Eu saía para vender com o Almeida, ele não vendia nada, muito menos eu. Terminava o expediente, eu e o Almeida íamos tomar uma cerveja lá no bar e ficávamos aí discutindo tudo que não presta. O gerente que não presta, o sistema que não presta, o cliente que não vale nada, o produto que é uma porcaria. Eu e o Almeida éramos os piores. E tinha mais uns 7 ou 8 que se uniam a nós. Éramos os ruins. Tinha um grande vendedor na empresa, um baiano chamado Nolasco. Quem que o camarada ruim de serviço mais odeia? O melhor. O Nolasco entrava por uma porta, eu, Almeida e mais aqueles 7, 8 virávamos as costas, porque nós odiávamos o Nolasco. Do lado do Nolasco, tinha mais uns 5, 6 ótimos.
E tinha uma diferença muito grande entre o time do Nolasco, com seus 5, 6 ótimos, e o time do Tejão e Almeida, com seus 7, 8 vagabundos da pior espécie. É que nós estávamos sempre reunidos. Então, tu nunca vai ver um funcionário ruim sozinho. Ele vai estar sempre junto com o outro tão ruim quanto ele e o grupo dos vagabundos. E a turma do Nolasco, eles nunca se reuniam. Eles estavam sempre, cada um trabalhando, eles se falavam até pouco entre eles, os 5, 6 melhores. E tinha a turma do meio. Então, entre os horrorosos, Tejão, Almeida e mais 7, e os maravilhosos, Nolasco e mais 5, 6, tinham uns 30, que era a turma do meio. E se a gente não ganha a turma do meio, a gente não consegue ser bem-sucedido. Então, qual é o objetivo de um líder? Elevar a mediana. Para elevar a mediana, eu preciso fazer com que os mais brilhantes me ajudem. Nolasco, Velhinha, Ruth, vocês são os 3 melhores aqui, vem aqui, me ajuda. E para eu conquistar a turma do meio, não é através do cérebro, não é através da razão, é através do coração, do carisma. Então, Nolasco, Velhinha, Ruth, vem aqui. Vamos conviver com a turma do meio, vamos participar aqui de uns churrasquinhos, vamos tomar cerveja com eles, vamos conquistar essa turma do meio. Porque se eu não conquisto a turma do meio, eu não consigo êxito. E se eu não conseguir êxito nos meus 40, nos meus 50, nos meus 1000, eu fracasso. Então eu não tenho mais sentido como pessoa saudável, com a missão de ser um gestor, com a missão de ser alguém saudável, num ambiente mais ou menos imperfeito, porque numa empresa também existe da mesma forma as imperfeições, de uma maneira mais sofisticada do que provavelmente, e com certeza, numa unidade prisional e numa unidade da Fundação Casa ou em outros campos de difícil vida por condições da imperfeição das estruturas. Agora, o meu grande desafio é a elevação da mediana. Porque grande parte das pessoas que você procura apoiar e fazê-las progredir, eles não vão. Como que eu me salvei nesse primeiro emprego? O dono da empresa era um americano, gostava de mim, ou tinha pena de mim, me chamou assim: olha, eu vou mandar embora 10 vendedores que não fazem nada como você. E vou te dar uma chance, porque eu gosto de você. Eu quero que você vá trabalhar 30 dias com o Nolasco. Quero o melhor. Eu disse inicialmente: eu não quero. Ele é um chucro, trabalha a moda antiga, não quero ser como ele. Ou vai, eu estou demitido. Eu fui. E admirei profundamente aquele homem. Um talento espetacular, filhos e esposa que o ajudavam, uma capacidade incrível de ser querido, de ser admirado, de ser gostado. Inclusive, observei que tudo na vida é vendas. E que um grande vendedor, ele é um ser humano que adquire o talento de ser gostado e de ser querido, mais do que qualquer coisa. E eu aprendi com o Nolasco. E quando eu tentei fazer as mesmas coisas com muita gente nas empresas que eu dirigi, eu já disse a vocês, 90% voltava não gostando dos melhores. Por quê? Porque quando pequenos, ninguém disse para eles: presta atenção no seu Santos, presta atenção no seu Pontual, presta atenção na Dona Helena, presta atenção no seu Barsotti. Se você fizer isso com uma criança, aos 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, não se preocupem, a Fundação Casa vai ser esvaziada e nela sobrarão apenas os Zés da Pinta. Aliás, eu estive vendo os números outro dia com a doutora no nossa reunião e me surpreendeu muito positivamente, porque eu vi que o tipo de Zé da Pinta preso é 2, 3%. Os outros é roubo, tráfico, coisas resolvíveis, coisas trabalháveis, se houverem esses valores desde pequeno. Mas realmente aquelas figuras malévolas que dominam os outros é 2, 3%.
assim como na vida, em qualquer circunstância. Um doutor em microbiologia, conversei com ele outro dia e perguntei como é que é formado o nosso corpo humano. Ele falou, nós temos 21 mil genes. E que mais? Ele falou, temos 4 milhões e 400 mil genes de bactérias. Eu falei, nossa, doutor, nós somos uma infestação de praga aqui. 4 milhões e 400 mil genes de bactérias formam o nosso corpo humano. Então eu perguntei, e aí, como é a nossa vida, então, repleto de bactérias? Ele falou, não se preocupe, 2% é maligna, 98% é benigna. Eu falei, então o que é o mal, doutor? O mal é quando 2% maligno domina 98% benigno. Ou seja, as causas das imperfeições humanas estão nesses fundamentos da criança, da educação, de pai, de mãe, e não me venham dizer que é porque alguém nasceu em berço de ouro que é melhor do que outro. O melhor livro que eu li na minha vida sobre educação para o trabalho foi escrito por Norberto Odebrecht, o avô do Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht está preso. Não leu o livro do avô. Riquíssimo. Então a circunstância não é dinheiro, não é tudo. A circunstância é, você pode vir de um lugar mais difícil do mundo. E se você tiver a sorte ali, quando pequeno, de alguém que canalize o seu olhar, você vai compreender o que Viktor Frankl disse e aprendeu nos campos de concentração. Nós nos transformamos na qualidade humana que aprendemos a olhar e admirar em qualquer circunstância. Aí a pessoa também pergunta, até João, por que você escreveu 34 livros? Muito simples. Uma vizinha em frente à minha casa me dava um livro para ler todo mês. E no mês seguinte, ela perguntava o que eu entendi do livro e me dava um livro novo. Essa senhora, dona Justina, fez isso dos meus 7 anos de idade até os 11. Todo mês me dava um livro, tomava o que eu entendi e dava um livro novo, de fábulas, de contos, de Monteiro Lobato. E se você, dos 7 aos 11, alguém te dá um livro, te toma um livro, te dá outro livro, te toma um livro, é impossível que você não vai escrever livros. Então nós somos realmente o resultado fundamental do que acontece nas nossas vidas até os nossos 8, 9, 10 anos de idade. E daí para frente? Daí para frente a nossa missão é procurar ensinar já um formado a prestar atenção em pessoas, a prestar atenção em quem o domina, em quem ele ama, em quem ele pode amar, e em uma série de opções que ele tem no seu olhar com relação às escolhas da vida. É muito mais difícil em alguém com 15, 16, 17, muito mais difícil com 30, 31, 32, sem dúvida alguma, mas com uma criança é possível canalização do seu olhar, construção dos seus valores, e que eles não tenham um infortúnio gigantesco, porque toda essa turma que se mete no crime, eles são infelizes e são trouxas, otários. Estão a serviço dos pilotos que mandam neles e que fazem o que querem com eles. Agora, eu tenho que conquistar a mediana. Conversando com o Raí, grande jogador de futebol, um cara de um caráter fantástico, ele me contou uma história espetacular. Ele disse que estava no Botafogo de Ribeirão Preto e já com um contrato pré-assinado com o São Paulo naquela época, e o time do Botafogo estava nas últimas posições, indo para a segunda divisão. O técnico do Botafogo chamou o Raí e falou, Raí, você é o melhor jogador. Você vai ser um dos melhores do mundo. Ajuda a gente a não ir para a segunda divisão. E o Raí falou, olha, eu tento, mas eles são muito ruins de bola. A bola vai, não volta, é um bando de perna de pau. Nós temos um time de perna de pau. E o técnico falou, eu sei que eles são perna de pau, mas você é muito bom, você é o melhor. Se você falar com o pessoal, se você for tomar uma cervejinha com o pessoal, se você gritar com o pessoal, se você chamar, se você convocar, se você jogar junto com o pessoal, nós não vamos ser campeão, não é esse o objetivo, mas nós não vamos para a segunda divisão. Dá o teu máximo, chama a equipe, chama as pessoas, joga com eles. Tu é muito bom, eles são ruins, mas se tu jogar com eles,
eles vão ser menos ruins. E o Raí tomou isso a sério, fez isso com engajamento, e ele tem caráter para fazer isso e fez. E o Botafogo não foi para a segunda divisão. E ele me disse, em qualquer time de futebol que eu fui jogar, eu entendi a missão do camarada que é um camarada líder e o melhor do time, como é o Raí. Eu jamais vou conseguir ser bem-sucedido sozinho. Eu tenho que fazer a elevação da mediana crescer. Então, pessoal, quanto mais atuamos em zonas de imperfeições, mais felicidade devemos ter. Porque aprendemos coisas simplesmente espetaculares e nos forjamos num preparo de vida fascinante. A vida me fez passar desde a minha gestação, minha mãe fugiu da Espanha para não morrer. Meu pai biológico eu não conheci, ele era um homem que lutava contra o governo espanhol nos anos 50, o Franco, foi preso e foi morto, e minha mãe, para não morrer, teve que fugir da Espanha grávida. Portanto, desde a minha gestação até os meus 17, 18 anos de idade, eu compreendo muito bem o que significa superar dentro do sofrimento. E tive um pai e uma mãe que jamais me permitiram ser vítima. Me obrigaram a jamais ser vítima. E aí, depois da experiência do pior vendedor do mundo, em que eu entendi e relembrei dos fundamentos da minha educação, onde quer que eu fosse, eu prestava atenção nas melhores pessoas. E a partir disso, minha vida se tornou um sucesso, porque é muito simples. Basta eu olhar para seres humanos que progridem, que evoluem, que são os mais competentes. Eu olho para eles, convivo com eles, os procuro e fico ótimo. E óbvio, com uma experiência de vida efetiva, como tive ao longo da minha infância e da minha juventude, tudo se tornou mais fácil. Agora, vocês acham que participar de grandes negociações internacionais com japoneses, com indianos, com africanos, com europeus, é fácil? Não é. Aquela experiência do Zé da Pinta, aquela experiência do menino Senna, a experiência dos moleques da minha rua, estavam ali presentes o tempo inteiro, decisivas na minha vida. E aí, quando, Tejão, você foi se lembrar da batata, do salto ao mar, se lembrar do teu pai e tua mãe te mostrando pessoas? Eu fui lembrar disso com mais de 52 anos de idade. Porque até 52 anos de idade eu não me lembrava da batata, eu não me lembrava do salto ao mar, eu não me lembrava deles me mostrando pessoas. E por que você se lembrou? Porque 2 americanos vieram ao Brasil, escreveram um livro chamado em inglês Succeed on Terms, o sucesso ao seu jeito, lançaram nos Estados Unidos, entrevistando muitas pessoas, inclusive o maestro João Carlos Martins aqui, brasileiro, ao meu lado. E me entrevistaram, e esse americano me perguntou, qual foi a primeira vez na vida que você sentiu sucesso? A grande felicidade. Volta no tempo. Não queremos saber de prêmios, troféus, queremos saber a primeira vez. E me provocaram nisso, e eu fui pensando, voltando no tempo, a fase da juventude e da infância. E aí eu disse, olha, meu primeiro sentimento de muita alegria, de muita felicidade, foi quando os meninos da minha rua bateram na porta da minha casa e me chamaram para jogar bola com eles. Eu senti uma alegria imensa. E aí eles fizeram a outra pergunta mágica. Para que isso acontecesse, algo aconteceu antes. Por que os meninos foram à sua porta bater para chamar você? Eu nunca tinha pensado nisso. Me esforcei. Por que os moleques bateram na porta da minha casa naquele dia? E aí veio à minha mente o que estava guardado no inconsciente. Veio à minha mente a visão de Rosa amarrada a mim, me levando à feira para fazer o que eu não queria fazer, mas o que eu tinha que fazer, e me ensinando a prestar atenção nas batatas. E junto com isso veio à minha mente Rosa e Antônio me mostrando as pessoas, e o Antônio me ensinando a saltar ao mar. Muito bem, pessoal. O que nós fazemos com isso nas nossas vidas?
O que a gente faz com esta constatação nas nossas vidas? Vocês, na Fundação Casa, lidando com menores infratores. Isso é bom ou isso é ruim? Foi bom ou foi ruim ter queimado a cara com 4 anos? Foi bom ou foi ruim a mãe ter fugido para não morrer? Foi bom ou foi ruim ter vivido em um hospital público? Foi bom ou foi ruim? Depende. É você que decide o que você vai fazer com isso. Com certeza, se eu tivesse a oportunidade de estar aqui, neste trabalho, isto se transformaria na minha tese de mestrado, na minha tese de doutorado, no meu aprendizado, nos ensinamentos que eu teria que fazer para os meus filhos. E para as coisas positivas que eu pudesse extrair desta mineração. Que riqueza, como Frankl extraiu de um campo de concentração. Eu tenho 4 filhos, e a mais nova hoje tem 22, e quando ela tinha 12, 13 anos de idade, eu a surpreendi com um grupo de amiguinhos de um condomínio, todos muito bem vividos, ironizando e falando mal dos manos. E coincidiu com, um ano depois, com a primeira vez que fui convidado para falar com os meninos lá de Itacoaquecetuba, onde estava o Dalmar. Eu falei, vejo que você aí anda falando da molecada aí, do mano. Você vai comigo, eu vou te mostrar quem é mano. E levei a minha filha comigo nesse encontro lá em Itacoaquecetuba. E dizia para ela, entramos, estavam lá os rapazes, ali era um lugar que tinha um rapaz de 16, por aí, 15 anos para mais. Eu falei, olha, essa aqui é minha filha, Luciana. Quem aqui tem filho? Uns 3, 4 levantaram a mão, que já tinham crianças. Pois bem, a minha filha está muito ansiosa para conhecer vocês. Vocês são pessoas que eles ficam observando. Então eu queria que ela fosse e cumprimentasse cada um de vocês aqui. Ela foi, cumprimentou todos, foi muito interessante. E aí tivemos ali uma conversa grande que ela pôde assistir. E quando saímos ali, eu falei, olha, esses meninos aí, você conheceu agora, são meninos que vêm de um problema, de uma situação estrutural complicada. Eles são os manos. Mas não fica falando mal deles. Não fica por aí falando mal deles. Aprendam, que a gente tem muita coisa a aprender com eles. E um daqueles jovens que eu me recordo bem, menino negro, grandão, maior que eu, depois do encontro, chegou para o meu lado, pediu licença, só me dá licença, encostou o rosto no meu ombro e chorava. E ele me fez uma pergunta, que talvez seja, então, a pergunta da superação de todas as superações. Chorando, grandão, grande, uma figura dessa altura, encostou o rosto no meu ombro, chorava e dizia assim, professor, como é que eu posso sair dessa vida? Eu tenho filha e a turma aí está pagando as contas em casa. Eu tenho dívida. E aí eu conversava com o Dalmar e ele me disse, tem meninos aqui que quando chega a hora de ir embora, eles choram para não sair daqui. Eu falei, Dalmar, que coisa, por um lado, fantástica. Choro para não sair daqui. E esse menino chorava no meu ombro. E eu não sabia direito o que eu podia dizer para ele. Eu fiquei com aquilo na cabeça o meu tempo inteiro. Então, a superação de todas as superações é você compreender que a gente não consegue superar só. E numa circunstância como essa, a gente tem que ter a inteligência e saber pedir ajuda. Existem caminhos dentro de religiões, existem caminhos dentro da integridade humana. É questão da gente partir para elas e aprender a procurá-las. Meu último livro é o Guerreiros Não Nascem Prontos. Comecei a preparar um livro para o ano que vem, que vai chamar O Poder do Incômodo. Tudo aquilo que nos incomoda nos transforma. E viver na Terra é viver na imperfeição. Portanto, o que é a superação de todas as superações? Eu amo o imperfeito.
porque o imperfeito é a grande possibilidade de aperfeiçoar. Deus é tão perfeito que criou um universo imperfeito para que pudéssemos brincar do seu aperfeiçoamento. E no mundo cristão, no mundo da cooperação, no mundo da grande superação cristã, a frase mais espetacular de todas já foi escrita. E é: amai-vos uns aos outros. E se a gente não consegue fazer isso, com relação aos diferentes, com relação aos humanos, com relação a todos, a gente poderá não consertar o Zé da Pipa. Que a última informação que eu tenho dele é que ele está preso em Santos. Mas a gente pode consertar toda a turma do meio. Mas isso só é possível com a máxima cristã: amai-vos uns aos outros. E queria deixar aqui para vocês algo que está me preocupando hoje. Tem muito cristão que não gosta de outro cristão. Isso significa que com certeza não são cristãos. Porque amai-vos uns aos outros é a essência maior do cristianismo, e o cristianismo é de um espetáculo gigantesco, porque provavelmente significasse o tema maior deste nosso encontro: a superação de todas as superações, capacidade de nos amarmos uns aos outros. Porque num grupo de executivos, de gestores, de pessoas que não estão lá por problema nenhum de crime, da mesma forma, tem uns 2 ou 3 que são importantes para a companhia, mas são imensamente rebeldes. E o pessoal de RH quer que você mande eles embora. Está errado. Aqueles 2 ou 3, brilhantes, indisciplinados, rebeldes, mas importantes para o processo de mudança e de transformação de uma empresa, cabe a mim, como líder, comandá-los. Os outros ficam na estrutura, ficam no processo. Portanto, gente, parabéns, sucesso aqui a vocês nessa obra de imensa oportunidade de descobertas humanas, e enquanto estiverem neste trabalho, o honrem com a integridade da melhoria da alma, porque vocês são submetidos a um processo espetacular de aperfeiçoamento da alma, a partir do aperfeiçoamento de seres que viram resultado das imperfeições das estruturas da própria sociedade. Gente, felicidades, sucesso, e contem comigo. E fico à disposição, dentro da minha agenda também, gosto muito de fazer isso, fico à disposição para encontrar esses meninos e essas meninas aí, nestas unidades que vocês administram. Parabéns pela obra de vocês, meu orgulho e meu respeito como brasileiro pelo que vocês são. Obrigado, gente. Sucesso a vocês. Muito bom. Bom dia a todos. Quer dizer, a nossa alegria de estarmos aqui. Eu acabei de vir de uma reunião, não poderia deixar de estar presente nessa reunião. Vem cá, Tejão. E então fica aqui comigo aqui, ó. Dizer que Tejão é nosso amigo, participa do Conselho Gestor da Secretaria da Justiça e da Cidadania. É uma pessoa que eu conheci lá no Tribunal de Justiça, quando eu estava na presidência, foi dar uma palestra lá para os nossos servidores, fiquei encantado com as reflexões que ele faz, justamente com esse poder da superação que ele prega, né? A questão do incômodo, né? Que é importante, né? Nós temos que, justamente, né, Tejão, é isso que você mencionou há pouco, sentir um incômodo com as coisas que a gente vê. Às vezes a gente sente um incômodo com a diversidade, às vezes a gente sente um incômodo com isso aí que você colocou, alguém que é melhor do que nós, né? E aquele incômodo já vira até um pouquinho de inveja, né? Do que a gente vê ali, né? De alguém que está brilhando, alguém que está fazendo diferença, alguém que está fazendo melhor do que nós, né? E aí a gente tem que fazer essas reflexões, e é muito importante um encontro como esse, né? Numa manhã como esta, né? Nós estamos aqui reunidos, uma equipe de trabalho, né? Nós queremos sempre, quando passamos em alguma instituição,
criar uma família, criar conexões, criar vínculos, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Num trabalho como esse que a gente desenvolve, um trabalho difícil, você mencionou bem, né? Um trabalho que a gente, às vezes, tem ali, né? 60, 70 meninos ou 60, 70 meninas, né? E a gente fica pensando, bom, o que nós podemos fazer para mudar a vida dessas pessoas? E às vezes nós não vamos conseguir mudar a vida nem daquela coluna do meio, né? Mas se nós conseguimos mudar a vida de 2, 3, 10, né? Já é um ganho espetacular, né? E é para isso que acho que existe a nossa Fundação Casa, né? Eu dizia que quando vim para cá, né, depois de 40 anos de carreira jurídica pública, fui promotor 4 anos, magistrado por 36, quando vim para cá, para a Secretaria da Justiça, e vi as entidades vinculadas, eu achei que deveria, junto com a doutora Ana Paula, que veio conosco, ter essa experiência de administrar, de conhecer melhor a Fundação, né? Acho que a Fundação Casa hoje tem uma marca importantíssima, uma marca relevantíssima no sentido da administração pública, porque tem uma missão fundamental, né? Eu digo sempre nas reuniões de secretários, nas reuniões que a gente faz também lá com outras instituições, né? Digo que nós não estamos aqui num lugar que é depósito de pessoas, nós estamos num lugar onde nós temos que receber essas pessoas que são jovens, que precisam de apoio, que precisam de orientação, né? Que precisam de exemplos, né? Isso é importante, né? Eu sempre digo, aqui mesmo na Fundação, nós temos que, como gestores, como funcionários, como qualquer pessoa que está envolvido nesse sistema de atuação, nós precisamos dar bons exemplos, né? Nós temos que ser alguém que faça diferença e possa despertar um olhar de um desses jovens e não, espera um pouquinho, aquele rapaz está ali no pátio trabalhando comigo, aquele educador, aquele professor, aquele agente operacional, enfim, aquela pessoa que está ali na cozinha, aquela pessoa que está na limpeza, essas pessoas são importantes no meu dia a dia, né? Estão ali trabalhando, estão se dedicando, são pessoas que podem despertar um olhar positivo desses jovens, né? E mudar a vida dessas pessoas, né? Então, acho que nós temos uma missão aqui importante, né? Nesses 6 meses e pouco que nós estamos aqui, nós vimos a importância do trabalho da Fundação e vimos a importância de valorizar, de qualificar os nossos servidores. Evidente que estamos aprendendo a trabalhar com várias situações, como não sei se passou a mensagem que nós deixamos aqui, né? Mas a nossa ideia é qualificar, aprimorar o trabalho. Nós temos que estar sempre aprendendo todos os dias, né? Nós estamos, eu digo que passamos dos 60 anos, mas continuamos tendo que voar, sonhar, né? Temos que ter aquela ideia de manter os nossos ideais, manter os nossos sonhos, né? Nas asas silenciosas, né? Dessas nossas ideias de estarmos continuamente trabalhando e estarmos nos aprimorando, né? Uma palestra como essa sua, né? Serve de, em primeiro lugar, de um alento, mostrando que nós todos, né, no dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, temos medos, temos indecisões, temos às vezes experiências negativas, né? E nós temos que superar tudo isso, né? Temos que trabalhar em equipe, né? Lembro, você trouxe uma indicação importante numa dessas palestras que nós assistimos, não sei se você mencionou isso hoje, mas aquela ideia da Fórmula 1, né? Equipe de Fórmula 1 em 1950, né? 2 pessoas trabalhando, 10 olhando, e nesse sentido, para trocar o pneu, levava 1 minuto e 10, né? Por outro lado, no mundo de hoje, né? 10 pessoas em volta do carro, 10 pessoas trabalhando, em 2 segundos trocam os 4 pneus, né? Então é essa ideia, essa visão, né, que a gente tem que ter. Nós temos que estar juntos, trabalhando unidos, né? Sabemos o que nós temos que alcançar, os resultados que nós precisamos obter, trabalhar em equipe. A ideia da solidariedade é fundamental, né? Eu acho que isso é fundamental. Aprender a viver com a diversidade, né? Nosso companheiro de trabalho pode ser diferente da gente, nós temos que respeitá-lo, temos que qualificá-lo, às vezes temos que dar a mão a ele, né? E eu acho que todo esse ambiente, toda essa construção, né, que nós fazemos no nosso dia a dia, né, eu acho que é fundamental para que a gente alcance os resultados que nós temos que alcançar.
né? Aqui nós temos uma missão importantíssima, né? E você ressaltou muito bem essa missão que nós temos aqui. É uma missão de alguma maneira, direcionar seres que são imperfeitos, como nós somos, mas que chegaram a uma situação que mereceu ali uma reprimenda diferente, uma segregação, tem que ter um olhar diferente para aqueles meninos, para aquelas meninas. Nós temos que, de alguma maneira, fazer diferença na vida deles, né? E eu acho que tudo que se constrói aqui, toda a organização que nós temos, todo o trabalho que nós desenvolvemos na esfera administrativa, na esfera operacional, na esfera pedagógica, tudo isso tem que estar voltado, né, para essa linha de recuperarmos essas pessoas e fazermos com que elas saiam dali pelo menos um pouco melhores do que chegaram, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, agradecer a você, Tejon. Tejon é um conferencista internacional, pessoa respeitadíssima, né? Se depois tiverem a oportunidade de ter acesso aos livros que ele escreve, né? Tem mensagens magníficas, mensagens espetaculares, né? Que mudam a nossa vida, mudam conceitos, né? Você mencionou agora há pouco que com 52 anos de idade você vai aprender o sentido de alguma coisa que você ouviu na sua infância. Eu acho que é isso, né? Por essa superação que você traz para nós como algo importante do nosso dia a dia. Então, sejam todos muito felizes. Com certeza você virá, porque eu sei que você tem aí, está preparando outras palestras, tem outros temas importantes. Eu vi com você o bullying, nós vamos trazer aqui, você falando aqui sobre a questão do bullying, desmistificar um pouco essa questão do bullying, né? Eu acho que eu vi essa nova palestra que você já está colocando aí, e que vai, com certeza, ser importante para nós conversarmos aqui sobre isso, porque é algo que está no dia a dia, né? No ambiente de trabalho, está no... E você dizia uma coisa importante do dia para a gente, que as pessoas às vezes se importam, hoje fica muito aquela coisinha, né? Qualquer coisinha incomoda, né? Já cria inimizade, já cria dificuldade, já cria uma cisânia, já cria um ambiente insuperável de animosidade. Nós temos que largar a mão de tudo isso, né? Acho que nós temos que ser maiores e de alguma maneira, diante de uma situação adversa, estender a mão, né? E nos colocarmos, às vezes, de uma outra maneira, né? E sermos aí, né, diferentes, superiores, né, nessas situações. Então, obrigado por todos estarem aqui nesta manhã, né? Acho que é uma oportunidade de estarmos juntos, de nos conhecermos, de estarmos, de alguma maneira, conversando, né? Eu acho que isso deve presidir qualquer organização. Diálogo, respeito, né? Paz no ambiente de trabalho, né? E estamos todos aí, né, de alguma maneira, trabalhando para que a gente possa se superar, né? Agradecer a todos que nos acompanham. Acho que nós temos aí, né, hoje a transmissão, nós procuramos fazer a transmissão online. Espero que todos tenham a oportunidade de ter esse contato com o nosso Tejon, fazer essa reflexão de tudo aquilo que foi colocado aqui nesse período, né? E esse nosso vídeo depois, né, você pode deixar, né, pode ficar à disposição para todos, e para ficar à disposição, né, esse material ficar à disposição, e quem quiser depois rever ou assistir, aqueles que não tiveram oportunidade, nossos servidores não tiveram oportunidade de acompanhar aqui em tempo real essa transmissão. Então, muito obrigado a todos, né? Tenham aí muito sucesso, como mencionou o Tejon, cada um no seu trabalho, cada um é importante nessa máquina nossa, que é uma máquina com um potencial muito grande e com, na verdade, uma missão muito importante, né? E nós vamos, com certeza, se Deus quiser, a partir de tantas visões, de tantas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, com certeza nós vamos cada vez procurar fazer melhor e alcançar os resultados objetivos que nós temos. Então, muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho a todos.